explica pra gente por que o VSR pode ser tão grave nos prematuros, né? Mais grave às vezes do que dos bebês que nasceram no tempo certo, né? O que esse vírus faz esses bebês tão frágeis? Na verdade, as infecções no prematuro, elas são sempre mais graves, né? O prematuro, ele tem algumas características, né, da prematuridade, relacionadas à prematuridade, que o torna mais vulnerável, especialmente às questões respiratórias. Primeiro, a maior parte dos anticorpos que a mãe transfere para o bebê durante a gestação ocorre no fim da gestação. Então, bebês que não tiveram o fim da gestação, obviamente, receberam menos anticorpos da sua mãe. E quanto mais prematuro é esse bebê, menor a quantidade recebida, porque a gestação foi interrompida no momento anterior. Esses bebês nascem imaturos, imaturo na sua pele, imaturo na sua respiração, imaturo também no seu sistema imunológico. Combater infecções para ele é muito diferente do que combater infecções para um bebê que nasceu de 9 meses, por exemplo. Tem a questão do calibre das vias aéreas, a questão mecânica do pulmão deles, tem a questão de todo aquele sofrimento que ele passa dentro de uma terapia intensiva. De novo, quanto mais prematuro é esse bebê, mais transfusões de sangue ele recebeu, mais desnutrido ele é, mais infecções ele já teve, mais sofrimento pulmonar, ele já passou mais tempo no ventilador, em aparelhos de respiradores artificiais, ou seja, quanto mais gravidade ele tem, mais injúrias ele tem nessa árvore respiratória, mais vulnerável ele vai ficar. Então, ele não tem aleitamento materno em geral, ele ficou lá 1, 2, 3 meses dentro de uma terapia intensiva, a gente briga para a lactação, mas mesmo assim nem sempre é possível. Então não tem leite materno, tem anemia, toma corticoide, tem um pulmão que já foi bastante agredido, não tem imaturidade, não tem os anticorpos da mãe, é um prato cheio para qualquer micro-organismo fazer alguma infecção, um quadro mais grave comparado com quem não é prematuro. Então os prematuros, eles são de risco para todas as doenças respiratórias. E aí o vírus essencial ganha esse protagonismo porque ele é o protagonista das infecções respiratórias da criança pequena e, consequentemente, ele é o grande vilão dos prematuros. Ah, mas o pneumococo não é, a Covid não é, a influenza também não é? Claro que é, todos são. Mas como o vírus essencial assume um papel muito importante nessa faixa etária, ele acaba ganhando ali sendo o grande vilão, o grande medo de nós. A principal causa de rehospitalização de um prematuro é a bronquiolite viral aguda, é o vírus essencial respiratório. Ele passa 2, 3 meses dentro de uma UTI, ele vai para casa e a grande maioria dos que hospitalizam, rehospitalizam, voltam para o hospital nos primeiros meses depois da alta, é pelo VSR. Então o prematuro, sem dúvida, se a gente tivesse que escolher, só tem uma dose de vacina para dar, uma dose para quem que eu vou dar? Eu vou dar para o prematuro. E quanto mais mais prematuro for esse bebê, lógico que ele vai ganhar prioridade também. Denise, o doutor Renato traçou, né, esse cenário dos prematuros, mas eu queria que você trouxesse as histórias, né, porque você tem muito contato com esses pais de prematuros, né? Qual que é o impacto da bronquiolite na vida desses bebês tão pequenos, dessas famílias que ficam muito fragilizadas com a prematuridade, né? O impacto gigante também financeiro, assim como impacta financeiramente para todo o sistema de saúde, mas para essa família também financeiramente, fisicamente, as sequelas que pode deixar para esse bebê, e emocionalmente para uma família que já passou por uma jornada muito desafiadora, que é ver um filho lutando, né, pela vida na UTI neonatal logo depois do nascimento, ter que voltar para esse ambiente, voltar para esse cenário. Então é algo que realmente tem estudos da psicologia que mostram que pais de prematuros têm um risco maior para desenvolver síndrome do estresse pós-traumático, e as bronquiolites, né, com reinternações vêm, infelizmente, para somar com isso. Então o impacto é muito grande. E o doutor Renato estava falando dos prematurinhos, que são mais vulneráveis. Hoje a gente tem um perfil também de muitos prematuros tardios, né, doutora Rosana? Uhum. Aqueles prematuros que nascem entre 34 semanas e 36 semanas mais 6 dias. Então são prematuros limítrofes ou tardios, é a classificação deles, e eles são boa parte dos prematuros, né, que nascem hoje no Brasil, e eles também estão muito suscetíveis, né, aos efeitos do VSR, da bronquiolite. Então, por mais que eles não sejam aquele bem pequenininho, aquele estereótipo, né, que a gente pensa logo quando o prematuro extremo, mais vulnerável, eles também são um grupo que a gente tem que prestar bastante atenção. São aqueles que não nasceram tão prematuros quanto os extremos, mas que ainda nasceram antes do tempo, né, Denise? Exatamente, com os pulmões ainda não totalmente formados e mais vulneráveis também. Doutora Rosana, tem alguma dificuldade no diagnóstico do VSR nos prematuros, ou é um diagnóstico fácil? E como é que é o tratamento da bronquiolite nessas crianças mais frágeis?
Olha, como vocês estão relatando, a gente está focando bastante na prematuridade. Eu colocaria nessa lista de alta vulnerabilidade também as doenças com cardiopatia congênita com repercussão e as crianças, independente de serem prematuras, que têm uma doença pulmonar crônica que pode ou não estar ligada à prematuridade. Então, são os 3 grupos, eu diria, mais vulneráveis. Eu trabalho numa grande UTI neonatal aqui em São Paulo e a gente todo ano, nesta época do ano, a gente tem obrigação de pensar na possibilidade de vírus sincial. O Renato pode falar mais da parte de consultório como pediatra, eu falo mais da terapia intensiva. E o que a Denise falou, gente, é exatamente isso. Aquela criança está há 2 meses lutando para sobreviver, lutando para tirar catéter, tirar ventilação, tirar tudo. E chega perto da alta, ela pega um vírus sincial respiratório e volta tudo para trás. Então, eu acho que não tem coisa mais dramática para esses pais terem que enfrentar, depois de tudo aquilo que eles passaram. Então, estou falando isso porque é uma obrigação a gente, dentro dos hospitais, oferecer o anticorpo monoclonal. Eu preciso dar anticorpos para essas crianças, para elas poderem minimizar esse risco de terem a doença. Estou falando dentro do hospital, mas fora do hospital também. Então, isso tem um impacto muito grande. O diagnóstico, Rita, hoje, com a popularização dos testes moleculares, eu estou falando na prematuridade, que é a história de colher lá suave ou secreção respiratória, como a gente faz para influenza, como a gente faz para Covid, ficou mais fácil. Então, a gente faz o teste, lógico, você tem a suspeita clínica, às vezes o prematuro, o quadro clínico não é tão clássico como o da bronquiolite, na criança um pouco maior, mas você tem que desconfiar, aquela criança começa com dificuldade respiratória, uma tossinha, aumento de secreção, você tem que pensar na possibilidade de vírus sincial e coletar o material, porque podem ser outros agentes etiológicos, e iniciar. Infelizmente, não existe nenhum antiviral específico, não existe. Você me fala, ó, prescreve um remédio que vai matar o vírus sincial respiratório. Não tem. Então, a gente precisa fazer que a criança passe aquele período que ela está com a infecção, dando suporte de oxigênio, dando todo o suporte para ela, para que ela possa cicatrizar aquela nova infecção que ela tem. Então, eu insisto, muito melhor que tratar, nesse caso, é a prevenção. Vamos falar de diagnóstico clínico no consultório, né? Ela falou um pouquinho, a doutora Rosana falou um pouquinho na UTI, que eu acho que o médico já meio que procura, né? Mas no consultório, e os pais também, né? O que eles têm que ficar de olho quando eles veem ali que o bebê não está muito bom e pensar em VSR, em levar ou para o PS ou ligar para o pediatra, que tem que ficar de olho. E vamos falar um pouquinho de prevenção, né? A doutora Rosana falou um pouco, você pincelou um pouquinho, mas o que a gente pode fazer por esses bebês? Acho que lembrar que as infecções respiratórias são a principal causa de internação e de morte no mundo todo depois dos 28 dias, depois das causas da prematuridade, né? As pneumonias, o VSR, no mundo inteiro, quando a gente olha, Rita, para doenças infecciosas entre 28 dias de vida, passou o período neonatal e 1 ano de vida, no mundo o VSR é a segunda causa de morte de crianças menores de 1 ano, só perde para malária. Malária é a principal causa de morte no planeta em menores de 1 ano de idade, com vírus 11%, 6% das mortes em crianças menores de 1 ano de idade é por vírus sincial respiratório. E há uma grande, antes de falar da clínica, há uma grande, talvez as infecções pelo VSR expressem as maiores desigualdades sociais e econômicas no país. 95% das mortes por vírus sincicial que acontecem no mundo, acontecem em países de baixa e de média renda, inclusive o Brasil. Suspeita-se, estima-se, até tem um estudo argentino recente que mostra que para cada uma morte hospitalar por vírus sincicial respiratório, há pelo menos uma outra morte em casa por vírus sincicial respiratório. Bebês que não tiveram condições de chegar a um serviço de saúde, bebês que tiveram uma apneia, uma morte súbita em casa, muitas vezes por vírus sincicial respiratório. Então, aquela história de subnotificação de doença é muito grande. Estamos falando de morte só, não estamos falando de todas as outras consequências. Ok, Renato, e quem tem bronquiolite, está lá em casa, como é que começa o quadro? Em geral, a bronquiolite é uma doença que inicia com um quadro muito leve, né, parece um resfriado, um pouquinho de tosse, coriza. Geralmente a febre, quando vem, é muito baixa, não há uma febre alta, 39, 40 graus, bebê no primeiro ano de vida, e ele vai progredindo com uma dificuldade respiratória que atinge o seu ápice lá pelo 5º dia. É uma doença que tem uma piora até o 5º dia, a criança começa bem, uma febrezinha, uma coriza, vai tossindo e vai ficando mais cansada.
Geralmente, esse 5º dia é o dia pior da bronquiolite e a recuperação é mais lenta, em geral, 2 semanas até que ele volte ao normal. Recupere a sua condição respiratória. E quais são os sinais de alarme, né, que a gente tem que ficar atento? Você examina uma criança, você ouve lá o pulmão, está chiando, está com dificuldade respiratória, um lactente, na época do vírus sincicial, fazendo ou não fazendo o teste confirmatório que a Rosana falou, a gente tem uma suspeita clínica. Infelizmente, não é todo mundo que consegue colher o teste lá e falar, isso é um vírus social respiratório. Mas, às vezes, você já com a parte clínica oferecendo essas informações, você faz o diagnóstico de uma bronquiolite, por VSR ou não, mas é uma bronquiolite viral aguda, e orienta a família para os sinais de alarme. Dificuldade respiratória é muito importante, criança que não consegue mamar, criança que não consegue ir ao peito, criança que não consegue sorrir, né? Criança que fica muito abatida, fica toxemiada, fica caidinha, não abre os olhos adequadamente, febre alta e persistente, são sinais de alarme. Hoje em dia, para quem tem condições, você orienta a ter um oxímetro, você orienta a ter outras medidas indiretas de oxigenação. Mas para grande parte da população, nossa orientação é dificuldade respiratória acentuada que impeça especialmente a mamada. Sonolência da criança, a criança que está mais letárgica, mais amuadinha. E febre persistente, são sinais que devem levar a um serviço de emergência, porque essa insuficiência respiratória pode estar se agravando. E às vezes são silenciosos, né? Eu lembro, vou falar em primeira pessoa, como mãe de bebê que foi internado com bronquiolite. Ele parou de mamar. E eu lembro que eu liguei para o pediatra e falei, ele não está mamando, ele falou, vai para o pronto-socorro, e ele foi direto para a UTI. Isso é uma coisa que os pediatras aprenderam. Aprendam a confiar nas mães. Se as mães falam, meu filho não está bem, não duvide, ela não está batendo bem, não, ela bate bem. E essa coisa de não mamar é muito sintomática, né? Porque Criança o bebê não está conseguindo. Criança que não sorri e não mama, alguma coisa está errada, né? Essas crianças sorriem. Tinha uma máxima na pediatria, as crianças que estavam no UTI, criança que sorriu está salva. Né? Se ela não estava ruim, voltou a sorrir, ela está bem. Porque, doutor, o ato de mamar é algo que demanda muito da criança em termos de respiração, de esforço, né? Então, a partir do momento que ele não está conseguindo respirar direito, ele para de mamar. Se nem mamar ele está conseguindo, é porque não está bem, né? Denise, vocês fazem campanhas de esclarecimento na prematuridade.com sobre VSR? Sim, Rita, o ano todo, mas eu quero aproveitar a deixa do Dr. Renato sobre os pais e lembrar que amor também é ciência, né? Com evidências científicas e tudo mais, então incluam, e os especialistas no amor são os pais, né? Pai e mãe, então incluam os especialistas, acreditem nos especialistas, né? Chamem eles para estar junto. Sim, o ano inteiro a gente faz campanhas e além da gente dialogar com o governo, parlamentares, para a gente buscar equidade no acesso aos melhores cuidados aos prematuros, como, né, o palivizumab, e trazer medidas de prevenção. O ano inteiro a gente faz, e a AstraZeneca é super parceira nisso, conteúdos informativos para as redes sociais, né, informando outras medidas de prevenção, fazendo conteúdos interativos também, lives falando sobre isso. E a gente tem, junto com a AstraZeneca, uma plataforma que é o prematuridade.com/proteger, depois vocês acessem. Lá tem tudo sobre VSR, bronquiolite, tudo sobre imunização do prematuro, o calendário vacinal, a importância dele, né, em parceria com a SBIM, nosso conteúdo de imunização. E lá as famílias de prematuros podem se cadastrar e todo mês elas recebem por SMS uma lembrança de que aquele mês tem que dar o reforço daquela vacina, né, para ajudar os pais também a lembrarem, né, que já é tanta coisa para os pais lembrarem, ainda mais pais de prematuros. Então a gente tem essa parceria dessa plataforma também. Doutora Rosana, falamos de prevenção, mas eu queria falar daquela prevenção cotidiana, né? Visitar prematuro, visitar bebezinho na maternidade, em casa. O que a gente tem que fazer no dia a dia, que está ao nosso alcance, para evitar essa transmissão? A senhora falou mão, botão de elevador, né? Então tem coisas que eu acho que a gente aprendeu até na época da pandemia, que a gente pode levar para a vida quando a gente pensa em prevenção. Às vezes não só do VSR, mas de todas as doenças respiratórias, né? Não tem dúvida. Eu acho que a pandemia, um dos legados foi exatamente isso, a importância das nossas mãos em termos de transmissão de vários micro-organismos. Tem estudos mostrando que escolas que ensinam as crianças a higienizar as suas mãos durante a jornada da aula tem muito menos gastroenterite, tem muito menos doença diarreica, etc. Ou seja, estou falando de outros vírus, mas que a prevenção é a mesma. Então,
o principal vilão, vamos dizer assim, na transmissão acabam sendo nossas mãos mesmo. Então, a higienização das mãos, seja com álcool gel que a gente aprendeu, seja lavar as mãos, é fundamental nessa prevenção. O vírus sincial, eu te diria, e os outros vírus, o aleitamento materno, para mim, é a principal e a primeira vacina que a gente pode oferecer para uma criança. Quer dizer, além da passagem transplacentária dos anticorpos no final da gestação, o prematurinho não conseguiu ganhar esses anticorpos, mas em qualquer idade você pode ter vírus sincial. Eu diria até que o maior número de casos de vírus sincial são em crianças como a sua filha, que você falou, que não era prematura e teve um vírus sincial. É que os prematurinhos, o impacto é maior, então, proporcionalmente, eles acabam tendo um risco maior de complicação. Mas qualquer criança pode ter. Então, aleitamento materno é fundamental não só para isso. Um ambiente limpo no sentido de não ter pais, por exemplo, tabagistas no entorno de uma criança. O bebê que acabou de nascer, mesmo que não seja prematuro, aquele monte de gente indo visitar, às vezes as pessoas não com tanto critério, no sentido de que se está com algum quadro respiratório, é óbvio que não é para ir visitar essa criança, nós estamos indo ver alguém que está iniciando a vida, iniciando a sua formação em termos de anticorpos. Os irmãos mais velhos, que são, eu chamo carinhosamente de terroristinhas biológicos, porque eles trazem das escolas, e quem tem filho mais velho sabe disso, trazem da escola os vírus e acabam pegando os pequenos. Trazem então, com amor, mas trazem, Trazem, né? cheio de amor para dar, beijo, etc. Então, o que a gente tem que orientar? Chegou em casa, a primeira coisa que vai fazer é higienizar suas mãos. E lembrar que se tiver com qualquer quadro respiratório, não é para ter um contato tão perto dessa criança. Então, eu acho que são várias coisas que a gente pode fazer do ponto de vista de rotina, de prevenção, não só para o vírus sincial. Doutor, quer completar mais sobre prevenção, né? Porque prevenção é uma das ferramentas que a gente tem à mão, né? Qualquer um pode lançar a mão dela. Eu acho que a Rosana tocou em aspectos importantes, né? Eu acho que 2 só precisam ser lembrados. O primeiro deles é a frequência em escolas, em creches, em berçários, o mais tarde possível. Se a gente quer que esse bebê seja apresentado ao VSR o mais tarde possível, obviamente, quanto mais tarde ele estiver frequentando ambientes escolares, seria o ideal, né? A gente tem na SBP a bandeira da briga pela licença maternidade por 6 meses. Eu não posso deixar de falar nessa conquista da ONG Prematuridade também, que foi, acreditem, as licenças, eu vou ter que falar isso, Denise, me desculpe, mas a licença das mães de bebês prematuros começavam a contar no dia do nascimento, não no dia da alta hospitalar. Ou seja, se o bebê ficava 4 meses internado numa UTI neonatal, ele saía de alta do hospital vencendo a licença maternidade da mãe, praticamente. Isso era tão cruel, né, Denise? É cruel. O fim dos Já tempos. É cruel a gente voltar com um bebê pequenininho, né? Imagina Acabou de passar 4 meses meses na UTI, ele chega em casa depois de todo aquele sofrimento, o bebê de 2 quilos e pouco, a mãe tem que voltar a trabalhar dali uma semana porque está vencendo. Então agora a Denise conta melhor como é que foi esse processo legal, que é uma conquista que eu acho. Então é isso, entrar mais tarde na escola, não se expor ao tabaco. Eu acho que outra forma de prevenção importante, além de tudo que a Rosana falou também, é a imunização de quem vive com prematuro. Então, quem pai, mãe, irmão, babá, vó, que cuida daquele bebê, ele não pode estar com influenza. Tem que se tomar vacina de gripe, tem que tomar vacina de Covid, tem que tomar vacina de coqueluche. Pode aparecer lá tossindo na frente do bebê, porque ela que cuida, ela que convive, são os conviventes dessa criança pequena. Não necessariamente os familiares, porque às vezes é a babá, às vezes é aquela funcionária que trabalha na casa. Então, proteger indiretamente num efeito que nós chamamos casulo, né, que é vacinar o entorno do paciente de risco, é fundamental também para proteger essas crianças. Bom, ele levantou essa bola, estou devolvendo para você. Como é que foi essa luta por essa licença maternidade das mães e dos pais prematuros? Bom, vou resumir, é uma luta de muitos anos, mas quando a ONG começou há 10 anos, né, atrás, uma das grandes bandeiras era ampliar a licença maternidade para mães de bebês prematuros. E tivemos vários processos nesse meio tempo, mas em 2020 a gente conseguiu fazer uma mobilização junto ao STF, e está valendo desde então. Em 2021 o INSS regulamentou, então hoje toda mulher que trabalha e contribui para o INSS, né, previdenciária, seja carteira assinada, MEI, autônoma, empregada doméstica, se ela tiver um bebê,
que nasce e precisa ficar internado, seja prematuro ou por qualquer outro motivo. Esse foi a grande cereja do bolo, né, que o INSS acabou fazendo essa regulamentação e ampliando esses critérios, que foi maravilhoso. Essa mãe tem garantido a sua licença maternidade, né, regular, 120 dias ou 180 dias, mesmo que ela trabalhe numa empresa que adere ao programa Empresa Cidadã, que já dá os 6 meses. Mesmo assim, ela tem direito a acrescentar o tempo que o bebê ficou internado e sem limite de tempo. Então, ela tem lá os seus 4 meses ou 6 meses de licença, mais o período de internação do bebê, contando como licença, com benefício pago, seja 90 dias, 120, sem limite de tempo. Ou seja, essa licença começa a contar a partir do momento que o bebê está em casa. Isso, para efeitos práticos, isso. Exatamente. Na verdade, ela conta do nascimento, mas ela soma o tempo que o bebê ficou internado. Entendi. Botou o pé em casa com seu bebê, a tua licença começa. Exato. Bom, gente, a gente já está se encaminhando para o final da nossa gravação. Essa que foi a edição especial do podcast R3K sobre o VSR e as bronquiolites. Mas antes de encerrar, então, eu quero saber se os doutores, Denise, gostariam de acrescentar, né, algo mais, começando aí pela doutora Rosana Richman. Não, primeiro, Rita, falar, né, o prazer de estar aqui com vocês. Eu acho que é um assunto super importante, não só para as mães de prematuros, mas de uma maneira geral, porque eu acho que tem muito o conceito de prevenção que a gente consegue passar nessa situação. E falar que, sem dúvida, é sempre uma luta diária. Eu acho que não falamos, mas está em estudo várias vacinas contra vírus sincial também. Tem vacinas chegando no nosso país este ano, pensando em adultos maiores, né, acima de 60, 65 anos, porque, como a gente falou, o vírus sincial, ele pode acometer em qualquer idade. Às vezes eu posso ter um vírus sincial, eu estou super tranquila, leve, só que eu posso contaminar alguém. Ou, com o passar da minha idade, eu diminuo a minha resposta imune e lá acima de 60 anos eu posso ter uma doença mais grave. As pontas são sempre mais vulneráveis, né? Os mais novinhos e os mais velhos. A tal da curva em U, né? Então, são os pequenos e os mais velhos. E mesmo para os bebês, para os lactentes. Seria muito interessante ter uma vacina, e tem vários estudos em curso exatamente para isso. Então, eu acho que a mensagem mais importante é sempre seguir, eu sei que nós estamos falando a mesma coisa, mas é sempre seguir a ciência, gente. Não tem um plano B, não tem outro caminho. O caminho é esse, seguir o que fala a ciência para você ter o melhor resultado. Obrigada, doutora Rosana. Imagina. Suas considerações finais, Denise? Acho que a doutora Rosana falou que é muito importante a gente falar sobre isso, e aqui é um evento para falar sobre isso, conscientização, sensibilização, e aqui a gente está falando para mães, pais, imprensa, profissionais. Importante a gente conscientizar, né? Pretende continuar lutando para que exista essa equidade, né? Se existe algo que é bom para os prematuros, que todos eles tenham acesso, né? Porque hoje tem um acesso que é com critérios restritos, e que a gente possa, todo mundo sair daqui sendo, né, embaixadores dessa causa e replicadores desse tema. Exatamente. Obrigada. Doutor Renato, suas considerações finais? Só agradecer, Rosana, Denise, Rita, sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que tocar na prematuridade, além de infectologista, eu sou neonatologista também. E a prematuridade sempre foi muito cara a mim, especialmente no nosso país, onde 11% dos partos acontecem de maneira prematura. Uma das maiores taxas de prematuridade no mundo. Então, para quase 2.600.000 nascimentos, nós temos aqui quase 300.000 crianças nascendo antes do tempo por ano no nosso país. Muitas dessas crianças nascem sem condições de atendimento ideal dentro de maternidades. Nós estamos aqui em São Paulo, num grande centro, uma grande metrópole, mas esse Brasil é muito desigual. E acho que tudo que a gente procura fazer em termos de assistência à gestação, ao período neonatal, à terapia intensiva neonatal e ao segmento desses prematuros, a nossa briga é para que seja uma universalidade cada vez maior e de que todos tenham direito. E eu acho que as imunizações aí representam talvez um dos maiores programas de inclusão social nesse país, são as imunizações, que são gratuitas, que são disponíveis a todos. Nós não estamos falando aqui de algo que é caríssimo, algo que só tem quem pode pagar. A prevenção do VSR hoje está incluído na saúde suplementar, nos planos de saúde, está incluído pelo Ministério da Saúde de forma gratuita para todo bebê prematuro que tenha cardiopatia ou doença pulmonar crônica.
cabe a nós melhorar a conscientização para que esse acesso seja igualitário para todo mundo. Bom, então, muito obrigada aos nossos convidados mais uma vez, Denise Leão Sugitani, doutora Rosana Richman, doutor Renato Kifuri. Eu gostei muito desse bate-papo, acho que todo mundo que está aqui aproveitou e aprendeu, né, muito como mãe. Eu queria dizer que informação é tudo. Eu gostaria de ter assistido algo antes do meu filho ter sido diagnosticado com bronquiolite. Porque eu não sabia de nada. Né? Então, hoje a gente tem essa oportunidade de ter esse tipo de conversa. Se você também gostou, não deixe de curtir e compartilhar esse podcast com todo mundo. Pega esse link, bota ali no grupo de WhatsApp das mães da escola, das mães do prédio, dos pais do trabalho, enfim. Né? Porque o VSR e as bronquiolites merecem toda a nossa atenção. Podem ser prevenidos, como a gente viu, com medidas simples e que poupam muito sofrimento, evitam internações e ajudam a manter a saúde respiratória das nossas crianças. Por hoje é só. Queria convidar vocês a acompanharem os episódios do R3K no YouTube, no Spotify e também no Instagram, que é @R3Koficial, além de acessar o site www.programafazbembaby.com.br para mais informações sobre a campanha de conscientização da AstraZeneca, a Bye Bye Bronquiolite. Muito obrigada mais uma vez, até a próxima, tchau.